irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Bem, irmãos, hoje eu estarei fazendo o último vídeo a respeito deste tema, sobre a ressurreição dos mortos. Irei aqui mostrar várias passagens bíblicas e tentarei ser rápido. Vou começar aqui por Daniel, capítulo 12, e quero que os irmãos tirem suas próprias conclusões em cima dessas passagens que irei apresentar. Para quem não sabe ainda, essa passagem de Daniel 12 foi uma visão que ele teve em uma das suas profecias. E ele viu um homem vestido de linho, provavelmente seja Cristo, que disse a ele: quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Veja que aqui neste capítulo de Daniel, esta pessoa promete a Daniel que seguisse o seu caminho até o fim dos seus dias aqui na terra. Portanto, após sua morte, descansaria. E no final dos dias, ou seja, na mediante segunda vinda de Cristo, Daniel se levantaria para receber a herança que lhe cabe. Porque até lá, Daniel estaria no sepulcro, inconsciente, para ser despertado mediante a segunda vinda de Cristo. E aqui em Efésios 5, irmãos, versículo 14 diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Isso aqui é uma das epístolas de Paulo aos Efésios. Paulo fala justamente aqui neste versículo, que diz assim: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Está falando a respeito da ressurreição. E as pessoas serão despertadas, vivificadas. Aqui, tu que dormes é porque a pessoa, quando morre, fica num estado como se estivesse dormindo, inconsciente, não sabe de nada. Até que venha o nosso Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda para despertar os salvos. E aqui Apocalipse 11, versículo 11, aqui está falando das duas testemunhas. Quem quiser ler no seu contexto geral vai ter uma melhor compreensão. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. E puseram-se sobre seus pés, e caiu um grande temor sobre os que ouviram. Aqui eu só coloquei este versículo para ser mais rápido, mas quem quiser ler no seu contexto geral seria melhor para um melhor entendimento. Está falando justamente que as 2 testemunhas foram mortas e passaram 3 dias e meio. E após os 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou nas 2 testemunhas, e eles vivificaram, se tornaram a viver de novo. E diz assim: puseram-se sobre seus pés. E no seu contexto geral, essas 2 testemunhas foi arrebatada ao céu após a ressurreição. Portanto, irmãos, a gente vê que essas 2 testemunhas foram mortas e passaram 3 dias e meio. Depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida, que é o que nos concede vida, vindo do Criador, concedeu vida às 2 testemunhas para que elas vivificassem através da ressurreição e fosse conduzida para o céu. Portanto, aqui esses 2 testemunhas deixam claro: e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu um grande temor sobre os que os viram. Porque no seu contexto geral, em outros versículos deste mesmo capítulo, mostra que essas 2 testemunhas, após ser vivificada, ressuscitada, foi levada para o céu. E aqui em Marcos 8,31, irmãos, diz o seguinte, falando a respeito de Cristo. Começou então a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciões e principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. Veja que Cristo veio a este mundo na sua primeira vez cumprir esta missão, porque Ele veio para morrer por nossos pecados,
Veja que aqui ele foi rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, né? E depois de 3 dias ressurgisse através da ressurreição. Esse livro de Atos, irmão, para quem não sabe ainda, é um livro histórico. Ele foi escrito por Lucas. E aqui está se dizendo o seguinte: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e lhe dando das coisas concernentes ao reino de Deus. Isso aqui é justamente o apanhado que Lucas fez sobre a história de Cristo, porque esse livro de Atos é um livro histórico do que aconteceu sobre a vida de Cristo enquanto esteve aqui na Terra. Portanto, ele fez todo um levantamento de todos os milagres feitos por Cristo aqui na Terra, até o dia que ele foi ascendido ao Pai, que ele subiu ao Pai. Portanto, aqui fala justamente do que aconteceu com Cristo após a sua ressurreição, os quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo. Cristo, né, depois de ter morrido, se apresentou vivo pelo espaço de tempo de 40 dias, que após a ressurreição de Cristo, ele esteve aqui na terra, dando mandamentos aos seus discípulos no espaço de 40 dias, depois foi que ele subiu ao Pai. Com a promessa, irmãos, que um dia retornaria na sua segunda vinda para buscá-los e salvos. E aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 13 a 14, nós falamos justamente o seguinte: e outra vez porei nele a minha confiança, e ainda eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Aqui está falando justamente da missão de Cristo aqui na terra, porque Cristo saiu do céu, junto ao Pai, para vir e morrer pelos nossos pecados. Portanto, aqui essa passagem diz assim: porquanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, que somos nós, né? Nós somos feitos de carne e sangue, este corpo pecaminoso. Também Cristo, semelhantemente a nós, participou das mesmas coisas, né? Porque ele nasceu de uma mulher e era como um de nós, de carne e sangue. Aí, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Cristo, enquanto esteve aqui na terra, irmãos, ele sofria dores, tinha fome, sentia angústia, sentia medo. Tudo isso aconteceu com Cristo, porque a gente vê nas passagens próximas à sua morte que Cristo orou por 3 vezes e pediu ao Pai que, se fosse possível, lhe tirasse aquele cálice. Portanto, Cristo, irmão, ele temeu a morte, porque a morte é o limite daquilo que nós podemos suportar. E por isso, irmãos, ele sentia todas essas coisas. Portanto, é um capítulo muito bom também esse de Hebreus, versículo 13 ao 14. Aqui nessa passagem de Salmo, irmão, deixa claro que os mortos não louvam o Senhor após a sua morte, né? Porque após a sua morte eles estão inconscientes, até que venha o chamado de Cristo na sua segunda vinda, para que desperte todos os mortos salvos para serem conduzidos para as mansões celestiais. Portanto, esse capítulo de Salmo deixa claro que os mortos não louvam o Senhor após a morte, porque depois da morte todos ficam inconscientes nos túmulos, nos sepulcros, até o chamado de Cristo na sua segunda vinda, para que todos os mortos sejam despertados através da ressurreição. Aqui nessa passagem de João 20, está falando justamente da ressurreição de Cristo, após Cristo ter ressuscitado, né? Está falando justamente de Maria Madalena, que foi a primeira a ver Cristo após a sua ressurreição. Quando Maria Madalena chegou no túmulo, no sepulcro de Cristo, que não encontrou o seu corpo, aí Cristo aparece a ela e diz:
Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Aí continua dizendo assim: Disse-lhe Jesus a Maria. Ela, virando-se, disse-lhe: Mestre, disse-lhe Jesus: Deixa de me tocar, Maria, porque ainda não subi ao Pai. Mas se vai a meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. É uma passagem que deixa claríssimo que após a morte, a pessoa deixou de existir até que venha a ressurreição. Cristo morreu e só foi ressuscitado e vivificado ao terceiro dia. Foi por isso que Cristo disse aqui nessa passagem: Maria, deixa de me tocar porque ainda não subi ao Pai. Porque ele não estava em lugar nenhum perante a sua morte. É por isso que ele não tinha ido a lugar nenhum. Ele só foi ao Pai após a sua ressurreição, como aqui está escrito aqui neste capítulo de João 20. Porque aqui é o próprio Cristo dizendo: Maria, deixa de me tocar, isso após a sua ressurreição, após o terceiro dia. Porque ainda não subi ao meu Pai. Mas se vai a meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Portanto, irmão, nesta passagem aqui deixa claríssimo que o próprio Cristo falando que a nós ao morrer deixamos de existir até que seja ressuscitado, vivificado. O próprio Cristo foi um exemplo de vida e de ressurreição. Porque Cristo ao morrer ressuscitou ao terceiro dia, foi vivificado ao terceiro dia, depois foi que subiu ao Pai. Irmãos, existem outras passagens na Bíblia que diz que Cristo prometeu àquele ladrão da cruz que naquele mesmo dia estaria com Cristo no paraíso. Mas a gente temos que tomar cuidado nas passagens bíblicas, porque a Bíblia não se contradiz. O que acontece, irmãos, é o seguinte: existem muitos erros de traduções. Quando foram traduzir a Bíblia, porque a Bíblia foi traduzida em várias línguas, aconteceram, irmãos, algumas alterações dentro da palavra de Deus, mediante as traduções quando foram feitas. Portanto, irmãos, a gente tem que pegar a Bíblia no seu contexto geral, ou então estudar a Bíblia no seu original, para ter mais uma certeza do que realmente a palavra está querendo nos falar. Porque segundo a Bíblia, irmão, no seu contexto geral, ela nos dá a clareza de que a ressurreição é o despertar para a vida eterna, é o vivificamento. Até lá, todas as pessoas mortas estão à espera do despertar, do chamado de Cristo para serem ressuscitados, vivificados, para cumprirem seus destinos. Muitos se falam das almas que aparecem após a morte, das almas que estariam em algum lugar. Isto eu não vejo na Bíblia, não. Até porque Cristo, a palavra de Deus, condena as pessoas que consultam o Espírito, porque ao consultar o Espírito, as almas das pessoas que já morreram estão se comunicando com o inimigo. Porque o inimigo quer que nós acreditamos desta maneira. Porque todos ao morrer estão com seus destinos selados, mas só serão cumpridos após as ressurreições. Portanto, existem algumas passagens bíblicas como se estivesse se contradizendo, mas a Bíblia não se contradiz. A gente tem que ter cuidado e estudá-las profundamente, buscando no seu original, porque existem, repito mais uma vez, algumas interpretações bíblicas que foram alteradas mediante as traduções, irmãos. Quando foram traduzir a Bíblia em outras línguas, aconteceram algumas alterações em algumas passagens bíblicas. Não porque a Bíblia se contradiz, mas porque elas foram alteradas pelas pessoas que traduziram em outras línguas. Portanto, essa questão do ladrão lá da cruz, se formos vermos com cuidado, a gente vê que ali existe um erro de pontuação. É por isso que chegou a dar a entender na sua tradução
que o ladrão que foi morto ali na cruz, junto com Cristo, estaria naquele mesmo dia com Cristo no paraíso. Mas já aqui no capítulo de João, como eu acabei de ler agora, Cristo, ao ressuscitar e aparecer a Maria, disse: não me toque, porque ainda não subi a meu Pai. Veja que o próprio Cristo diz aqui que ainda não tinha subido ao Pai após a ressurreição, após o terceiro dia. Portanto, entre a sua morte e a sua ressurreição, ele não estava em lugar nenhum. Cristo só voltou a ter vida após a ressurreição. Ele foi um dos maiores exemplos do que vai acontecer com todos nós, irmãos. Porque ele nos garante que os salvos serão ressuscitados, vivificados mediante a sua segunda vinda. Enquanto os ímpios, as pessoas não salvas, como eu já falei em outros vídeos aqui, essas pessoas só participarão de uma segunda ressurreição após 1000 anos, no espaço de 1000 anos, para que essas pessoas sejam despertadas para cumprir os seus destinos, que é viver por toda a eternidade longe do Criador em tormentos. Portanto, irmãos, a gente temos que ter sabedoria de estudar a Bíblia e procurar as passagens paralelas para explicar aquelas passagens mais difíceis de entendimento. Porque a Bíblia, irmão, explica a Bíblia. Se nós tivermos alguma dificuldade em alguma passagem bíblica, procuramos em outras passagens que lá vai dar clareza àquela passagem que nós não estamos entendendo. Outra coisa, irmãos, que nós não devemos fazer dentro da palavra de Deus é se apegar a um único versículo para sustentação, uma vez uma coisa que não existe. Quando existe passagem bíblica de difícil entendimento, devemos procurar no seu contexto geral e outras passagens paralelas para que aquela passagem seja esclarecida de uma maneira certa. Pois é isso, irmão. Este foi o último vídeo que eu fiz a respeito das ressurreições dos mortos. Eu estarei, irmãos, fazendo outros estudos bíblicos a respeito de outros temas. Quero que os irmãos me acompanhem, que vale a pena se aprofundar na palavra de Deus, irmãos, pode ter certeza. Respeito também, irmãos, desde agora, as pessoas que pensam de maneira diferente, porque nós sabemos que mesmo na época dos apóstolos houve discórdias entre eles, por não entenderem realmente o Evangelho da maneira que Cristo deixou. A gente vê que houve uma discórdia entre Paulo e Pedro. Um entendia de uma maneira e o outro entendia de outra maneira. Mas mesmo assim chegaram ao bom senso e não, nem por isso deixaram de pregar a verdade e a palavra de Cristo. Portanto, eu respeito cada pessoa que entende de maneira diferente. Mas, irmãos, eu entendi desta maneira. Ao estudar profundamente sobre este assunto, cheguei à conclusão que os mortos só serão despertados através da ressurreição. E peço perdão também a meu Deus, desde agora, mediante a todos vocês que estão me assistindo, se eu estou entendendo de maneira errada. Que Deus esteja com todos nós, hoje e para sempre. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês que estão me assistindo. E que Deus abençoe a vocês.